Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para poder continuar tratando sobre o assunto principal, que é a produção de alimentos de forma sustentável e como isso vai ser realizado a partir da COP30, né? Então, eu já falei em vídeos anteriores sobre os aspectos positivos que eu vi da COP30, falei sobre os aspectos negativos e dentro desses aspectos negativos, que eu considero negativos na relação sempre da produção de alimentos, tá, gente? Quando eu falo sobre negatividade, eu não falo da questão da preservação. Nós temos e buscamos sempre a ideia do desenvolvimento sustentável, tá joia? Isso significa o quê? Que nós temos que produzir, e dentro dessa questão de produção, nós temos que manter e preservar aquilo que seria uma área que fosse suficiente para que haja esse equilíbrio entre a produção e a preservação, de forma que nós tenhamos essa possibilidade de ir crescendo de forma sustentável. E eu mostrei para vocês que existe uma área, hoje a principal fronteira, né, agrícola, é a região do Cerrado, né, a gente chama de Matopiba, né, são os estados que envolvem, né, as primeiras siglas, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Essas áreas elas estão surgindo como novas áreas de produção, tá, principalmente de grãos. Nós temos também pastagens e hoje nós temos métodos de desenvolvermos essas áreas de forma sustentável em que elas coexistam com áreas de preservação, é isso que é o objetivo nosso, porque você produz alimentos e preserva ao mesmo tempo, certo? Esse é o objetivo de nós alimentaristas, tá? E aí eu trago para vocês esse aspecto que eu considerei ainda que a gente tem que ficar vigilante, porque apesar do Brasil não ter assumido um compromisso tão forte como foi até em 2015, a gente tem que sempre vigiar para que as decisões feitas nessas cúpulas dentro de ar-condicionado, alimentado por geradores a diesel, como aconteceu lá na floresta amazônica, elas não sejam influência dentro daquele que está produzindo, que está tomando sol, está tomando chuva, atola trator, o trator não entra porque a terra está seca demais, quebra trator, dá problema de fertilizante, aumenta preço, na hora de vender não consegue preço. Esses problemas que os produtores têm e que alimentam, que eles são responsáveis por alimentar todo o sistema alimentar, nós temos que protegê-los, né? Porque eles são os principais recursos que nós temos para que nós possamos cada vez mais produzir mais alimentos para um mundo que está em expansão, para a qualidade e quantidade de alimentos que a gente fornece para a nossa população brasileira. Eu quero ver todo mundo tendo a possibilidade de ter carne todo dia, se quiser, na casa. Eu, por exemplo, como carne todo dia, tá? E vejo e recomendo você escolher carnes com corte magros para consumir, você consumir tipos variados de carne. Quando eu digo carne, o pessoal fala peixe, peixe não é carne, peixe é carne. Proteína animal, tá? Então, se você pode consumir peixe, se você pode consumir pescados, mariscos, etc. Se você pode consumir frango, se você pode consumir suínos, escolha as carnes mais magras, deixe para comer uma carne gorda uma vez, duas vezes por mês, três vezes por mês. Dê preferência às carnes mais magras, apesar do que ainda há uma questão do consumo de carne que a gente vai tratar em outro momento, tá certo? Mas voltando ao aspecto da COP30, que é essa questão dos produtores, e o uso do solo, que é a supressão vegetal, é você retirar aquele vegetal que está ali e colocar outros para produzir alimentos, isso foi debatido e vem sendo debatido. E aí, quais os riscos que nós temos desse resultado da COP30? Tá? Eu já mostrei para vocês, né, uma ideia que veio antes da COP, em 11 de setembro, às vésperas da COP da Amazônia, Cerrado, que não é nem a Amazônia, né, alguns cerrados estão dentro da Amazônia Legal, sofre com um desmatamento legal. Olha, ressalto, tá, gente? Sofre com desmatamento legal. Se o desmatamento é legal, tem sofrimento? Não tem. Aí eles estão querendo proibir o desmatamento que é legal, transformar em legal, entendeu? Então o produtor que está na legalidade, um dia para o outro vai ficar ilegal. É isso que eles querem. Vai dar bom isso aí? Não, vai dar ruim. O produtor já está sobrecarregado, né? E ele vai acabar tendo que sair da sua terra e vai inchar a cidade. Hoje 87% da população está em zona urbana. Na década de 60 era 70, 80% zona rural, né? Então nós conseguimos esses acréscimos e temos que prosseguir mantendo o produtor lá. E para manter o produtor lá, ele tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter parabólica, tem que ter internet, tem que ter tudo isso. Tem que ter a mesma comodidade de morar na cidade com a vantagem de estar morando no campo, tá? É essa a minha visão. Isso é sustentabilidade, tá? E para isso, se você agora tira do próprio produtor a possibilidade dele utilizar do solo dele, sobrou o que para ele, tá? Ou você remunera ele muito bem para ele poder ficar num condomínio de luxo lá na fazendinha dele lá, muito bem. Ou então vai vir todo mundo para a cidade. Vende porque aquilo não dá lucro, ele vem aqui para poder comercializar outra coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que atentar, a COP,
ela manteve o compromisso, né, que houve na COP30, né, manteve o compromisso geral, aí o Brasil está embarcado nessa, do desmatamento ser zero até 2030. Quer dizer, faltam 5 anos para zerar esse desmatamento. Vamos atingir? Possivelmente não. Só que eles querem incluir até 2035, aí tem um gap aí que não está bem claro, se é 2030 ou 2035, o desmatamento legal também. Quer dizer, quem tem propriedade rural, quem usou, usou, quem não usou, não usa mais. É isso que eles querem. Vai dar segurança jurídica? Vai dar problema? Vai dar problema, né? Então, nós temos que atentar agora para essas leis que vão regulamentar esse tipo de impedimento do uso do solo e desenvolvimento no nosso país. O Cerrado, ele corresponde a 31 milhões de hectares de áreas que podem ser utilizadas legalmente. Então, nós temos para acrescentar no nosso conjunto de áreas a serem exploradas para alimentos mais 31 milhões. Isso nós não podemos abrir mão. Tá? E aí eu trouxe para vocês uma outra questão sobre a atualização dos limites da Amazônia Legal. E aí eu mostrei o mapa da Amazônia Legal. Tá? Importante para quem não conhece essa história é o seguinte: a Amazônia Legal é feita na cabeça dos políticos. Tá? Por uma série de motivos, de investimentos, de que é determinado, tem que determinar limites, quem que vai poder receber um dinheiro com um preço melhor. Mas em compensação, por exemplo, no Tocantins, tá aqui, ó, deixa eu ver se a setinha vocês devem ver, no Tocantins, que era o antigo Goiás, se você tem uma propriedade na divisa, como é o nosso caso, meu caso, a gente consegue ter a 15 quilômetros uma área vizinha, gêmea, onde você utiliza 80% do solo. E a outra, você utiliza 65% só, legalmente. Isso é a Amazônia Legal, tá? Determinaram que a partir dali, você só pode usar 65%. Essa área daí verde varia entre 65%, 50%, 20%, né? Tem lugares que você só pode usar 20%, tá? E muitas dessas áreas são cerrado. E aí, quando você pega essas áreas cerrado junto com a questão do Maranhão e outras áreas aí, você só pode utilizar, não pode nem mais utilizar aquilo que era desmatamento legal, acabou com esse produtor, nessas áreas de fronteiras todas, ou dentro dessas áreas, e quem tinha uma vontade de preservar um pouco mais, agora realmente não vai poder utilizar de forma alguma. Então, o que que a gente tem que observar a partir de agora? Para todos os colegas, principalmente o pessoal da área do direito, que é para acompanhar, tá certo? Depois da COP, a gente vai debater assuntos diversos, né? A questão da criação do gado, que é um assunto que eu quero tomar, bater muito em cima disso, para a gente poder discutir até a exaustão sobre a questão da produção de gado de forma sustentável, tá? E essa história de, vamos diminuir a emissão de carbono do gado, vamos ter que avaliar isso com muita tranquilidade. Mas, por enquanto, no uso do solo, eu gostaria que vocês acompanhassem esse projeto 2258-2023, tá? Ementa. Institui desmatamento zero, entre aspas, com finalidade de conter. Conter o quê, meu amigo? É legal, é permitido, eu posso, eu comprei, é propriedade, eu posso utilizar. É como você comprar um apartamento, agora você não pode utilizar o apartamento, você compra e fica lá. Você vai usar um quartinho lá no fundo e o resto você tem que deixar parado, tá certo? Não faz sentido. Em nenhum lugar do mundo esse efeito de propriedade faz sentido, tá certo? Então, institui desmatamento zero com a finalidade de conter a supressão de vegetação em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Não é só Cerrado, não é só Amazônia, é o bioma dos Pampas, qualquer outro lugar. Tá? Então você não pode ter mais nenhum tipo de desmatamento. Quer dizer, desmatamento é supressão vegetal. Eu não gosto da palavra desmatamento porque sempre associa com uma coisa que é ilegal. Você está desmatando. Na realidade, tem lugares que nem tem mata. O Pampa, por exemplo, é um tipo de lugar que você não vai encontrar mata. Então você tirou a grama, então desgramamento. Né? Então savana, como é o caso do Cerrado, o Cerrado limpo, que a gente chama, aquele cerrado sem árvores quase, pouco uma ou outra árvore distorcida ali, que é a forma de crescimento das árvores do cerrado, você retirar aquela vegetação e plantar. Tem inclusive um capim nativo, muitas vezes. O jaraguá é um capim nativo próprio dessas regiões. Tá? E eles querem impedir isso. E essa área você poderia estar destinando para produção de alimentos. Tá? Então, eu acho que é importante agora nós começarmos a atentar que até 2010 nós não tínhamos na nossa Constituição a previsão do direito positivada, a previsão do direito humano à alimentação adequada. Mas nós temos que olhar agora que em 2010 foi instituído isso, há 15 anos atrás, e que o pessoal do meio ambiente, que vem da Constituição de 88, artigo 225 lá, eles criaram toda uma estrutura de preservação e agora continuamos com o agro crescendo cada vez mais e produzindo cada vez mais alimentos em melhor qualidade e em quantidade. E agora nós temos um conflito. O conflito para mim é o seguinte: uso do solo para preservação ambiental, que nem é preservação ambiental, porque você está mantendo uma vegetação de graminhas, não é retirando
florestas dali e a produção de alimentos. Nós temos ainda 31 milhões de hectares, tá, dentro dessa área do cerrado para poder ampliar. A minha solução, a minha sugestão é: o que for legal, autoriza-se da forma que se encontra, o mais rapidamente possível, as pessoas utilizem todas essas áreas. E a partir daí, essas pessoas, essas pessoas elas não vão poder mais utilizar dessa área. Então, o que você tem que ter em mente é que a gente tem que fazer agora a ponderação de valores constitucionais. É isso que está buscando essa palavra. A mitigação da questão ambiental em relação à produção de alimentos. Pronto, aí. Eu acho que é por aí que a gente pode trabalhar, tá? E discutir. Quando se discutir sobre preservação do meio ambiente, você coloca o seguinte: é em área legal a supressão da vegetação? Então você prefere comida ou prefere árvore? Né? Você prefere ter comida, preço acessível, carne, ovos, leites, carne suína, peixes, pescados, etc. Ou você prefere ficar com a natureza bonitinha, olhando, né? Para quem trabalha na cidade, e não tem, né, nenhum tipo de preocupação, está recebendo muito bem, de repente até do próprio governo, né, que está inventando as leis, né? O cara, ele é deputado, ele é ministro, aí ele tá no ar-condicionado, ele compra comida porque ele sabe que tem dinheiro para poder pagar mesmo. Então ele compra, ele manda até buscar de fora, para ele não estar muito preocupado. Mas para quem tá naquele limite em que você tem o preço da carne dobrando de preço, você já não consegue consumir carne, aí você tem que falar o seguinte: você prefere o quê? Você prefere ter a carne pela metade do preço, ou você prefere ter a florestinha preservada ali, nem floresta, aquele capim, né? Aquele cerradão, aquele cerrado limpo, né? O que que você prefere? E aí, dentro da legalidade, eu volto a repetir, dentro da Amazônia Legal, 35% do cerrado tem que ser preservado, ali naquela área do Tocantins, por exemplo. Tem áreas que você tem até mais área de preservação. Então, é isso que nós temos que discutir, né? O uso do solo como soberania alimentar, como soberania de produção de alimentos, ou nós vamos nesse discurso que o mundo vai mudar alguma coisa se a gente preservar aqui, que não vai mudar absolutamente nada. Inclusive, quando se fala sobre essa questão, retira a floresta, aí o regime de chuvas muda. Olha, há controvérsias, tá? E aí a questão do clima não é influenciado por uma grama que está em cima ali, não. Você trocou, por exemplo, substituiu pastagem, colocou integração lavoura, pecuária, floresta, às vezes até melhor. Você pegar um solo que é um solo sedimentar, assim foi o cerrado. O cerrado durante muito tempo, a palavra que o pessoal dizia até a década de 60 é o seguinte: cerrado, nem dado nem herdado, tá certo? Ninguém queria vir para cá. E de repente nós conseguimos constituir tecnologias para explorar e transformar o cerrado em potencial mundial de produção de grãos, de alimentos. E agora o governo quer impedir que nós usemos desse solo. Por que que eu digo isso? Porque o governo está tomando um partido contra os brasileiros. E aí a soberania não é do governo, é dos brasileiros. Então nós temos que ser contra qualquer governo que seja contrário à soberania dos brasileiros. É nesse sentido. E eu não digo, volto a repetir, tirar tudo, não. Vamos manter a lei da forma como foi aprovada. Vamos continuar mantendo 20% onde é 20%, 35% onde é 35%, 50% onde é 50%, 80% em algumas áreas da Amazônia e vamos utilizar o restante. É isso que é a proposta. A proposta de nós desenvolvermos sustentavelmente. Eu creio que já está mais que sustentável a forma como foi estipulada o uso da terra pelo Código Florestal. Tá? E vocês veem que a dificuldade de alterar esse Código Florestal é exatamente porque cada vez que a gente vai avançando nas fronteiras agrícolas, vai aumentando a produção. E as pessoas que a produzem, que melhoram a qualidade de vida, as cidades que melhoram essa qualidade de vida, elas não querem retroceder. Ah, não, agora vamos voltar, vamos botar, plantar tudo aí de árvore, e você vai ficar fazendo o quê, meu amigo? Né? Então, é nesse sentido que nós temos agora que discutir e defender o produtor. Tá? E aí eu trago de novo para vocês, acompanhem esse projeto de lei 2258 de 2023. Tá? Ele está, salvo engano, ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Não, Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O autor foi a Flávia Moraes, do PDT de Goiás, Amon Mandel e Tabata Amaral. Tabata Amaral, essa daí não faz nem ideia do que é uma floresta amazônica. Não sei se ela foi agora na COP. Mas nasceu, cresceu em São Paulo, foi para Harvard e voltou, né? Então, é só de ouvir, né? Essa é um exemplo que planta feijão no copo. Flávia Moraes, não sei porque em Goiás, ela deve conhecer muita gente, produtora em Goiás, né? PDT do Goiás. E o Cidadania do Amazonas, que é Amon Mandel. Aí, se ele é do Amazonas, ele sabe, conhece a vegetação de lá, apesar de provavelmente estar aqui na Câmara, né? Então ele não tem agora muita preocupação em relação ao que ele vai comer.
mas nós temos que acompanhar esse inteiro terror para poder verificar para onde eles estão querendo levar. O objetivo é que até 2035 ninguém mais possa mexer naquilo que é a área legal dele para poder fazer plantio de alimentos. E a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Então, o segredo da paz é a eterna vigilância. Então, eu vou encerrando aqui e a gente vai continuar agora falando durante essa semana que vem, a partir do dia 24, sobre essas questões da COP, né? E aí depois nós vamos retomar alguns assuntos principais fazendo essa conexão. O que fica o resultado da COP, o que a gente pode pensar e qual foco nós temos que ter para o futuro, já que a COP, ao final e acaba, é mais uma intenção daquilo que nós queremos ter para o futuro. Foi importante refletir, verificar que nós podemos algumas coisas ceder, que nós podemos preservar. Eu acho até que a preservação é uma forma de nós pensarmos de avanços tecnológicos que vão permitir uma exploração mais efetiva da floresta. Tem sugestões, eu acho que muitas dão certo na floresta amazônica, mas nós temos sempre que pensar em desenvolvimento sustentável, mas desenvolvimento, tá? Algumas pessoas disseram que isso caiu de moda, porque hoje em dia o desenvolvimento sustentável não se sustenta, né? Mas dentro das propostas que foram feitas realmente não se sustenta. Essa coisa de ficar catando coquinho no meio do mato para poder juntar, para poder fazer um potezinho e vender, isso não sustenta mesmo não. Tá? Mas temos outras técnicas, outras tecnologias que nós podemos fazer para poder fazer a Amazônia um polo de produção, tá? E aí a gente vai discutir isso. E principalmente o foco que eu tenho agora, eu não vou nem discutir a Amazônia agora, apesar de conhecer o solo de lá, mas eu vou discutir o Cerrado, tá? E esse é o ponto principal. Não podemos abrir mão desses 31 milhões de hectares legais para serem utilizados, tá? Ou, inversamente, o país incentiva para a gente poder utilizar todos esses 31 milhões de hectares, joga tecnologia em cima, dá crédito, orientação, para que todo mundo produza, e aí pronto, a gente vai discutir depois de tudo pronto, como é que a gente vai fazer com relação ao restante dos 66% do nosso país que tem vegetação nativa ainda, tá joia? Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço e espero encontrá-los em breve. Fiquem com Deus.